Amém, que massa, hein? Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Glória a Deus. Tem alguém com calor aí, não? Mais ou menos, né? Eu também. Vamos lá, você que gosta de anotar. Você que gosta de anotar, pega seu caderno. 2 pedidos muito importantes que têm acontecido muito. A gente quer dar um corte nisso aí. Se você está usando o celular a gente percebeu que tem sido uma ferramenta de distração para vocês. Então, isso aí, muito bem, já aprendeu. Então, aí você pode soltar seu celular, guarde seu celular, não use ele agora, por favor. Não use o celular. Aqui é raiz. Quem trouxe Bíblia aí? Levanta a Bíblia aí. Quem trouxe Bíblia? Ai. Isso, Bíblia na mão, mano. Bíblia, caderno, caneta. Isso aí. Eu não paro, né? Eu sei. Vamos anotar? Vamos lá. Deus vai falar com você. Eu falei no início que não é à toa. Não foi à toa. Ô, Pisol, pega minha Bíblia na minha mochila, por favor, que eu acabei esquecendo de trazer ela aqui. Só trouxe minha anotação e não trouxe minha Bíblia. Isso, tá aí. Pode abrir. Obrigado. Eu falei que não foi à toa que você veio aqui essa noite. Você não está aqui à toa, não é perda de tempo. Deus tem uma palavra para você, Deus tem algo para você, e você não pode sair daqui vazio. Você não pode sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Você vai sair daqui diferente. Deus vai falar com você, vai tocar no seu coração. Você vai sair daqui transformado. Se você entrou aqui triste, Deus vai alegrar seu coração. Se você está sem esperança, Ele quer ser a sua esperança, Ele quer ser a razão do seu viver. Mas isso depende de escolhas que você e eu estamos fazendo a cada dia. Faça boas escolhas e vamos celebrar a Deus. Antes de começar a nossa mensagem, eu queria fazer algumas perguntas para você. Antes de começar a nossa mensagem, eu queria fazer algumas perguntas para você. Passa para o próximo aí. Isso. Quero fazer algumas perguntas para você. Volta 1, você prefere o quê? Ter a capacidade de voar apenas 1 metro do chão, aleatórias, tá? O que você tem vontade de fazer? Ter a capacidade de voar apenas 1 metro do chão ou ser capaz de nadar como um peixe, mas apenas em água rasa, não ir para águas profundas? O que você prefere? Voar baixo ou nadar raso? Voar baixo? Quem prefere voar baixo aí? Quem prefere nadar raso? Ninguém? 1, 2, 3 ali, poucos. Próxima pergunta. Olha, essa daqui é boa, hein? Você prefere saber quando estão mentindo para você, mas não poder evitar e confrontar essa pessoa? Você sabe que está mentindo, mas você não pode confrontar a pessoa, ou nunca ser enganado, mas sempre achar que estão mentindo para você? Olha os coléricos aí dando bug na cabeça. Olha os coléricos aí bugando. Quem prefere a primeira? Saber quando estão mentindo, mas você não pode fazer nada. Quem prefere a segunda? Nunca ser enganado, mas achar que estão mentindo para você. Vamos lá. Vai lá, para 3. Olha isso. Ter a habilidade de viajar no tempo, mas somente para o passado, ou ser capaz de ver o próprio futuro, mas não poder alterar. Você pode viajar somente para o que passou, mas você nunca pode ir para o futuro, e se você for, você não pode mudar. A pergunta não fala isso, só fala o que você prefere, não confunda. Vamos lá, próxima pergunta. Polêmicas, hein? Olha essa. Ter um clone idêntico a você para dividir todas as responsabilidades, mas com todas as experiências compartilhadas. Tudo que você sentir, ele sente. Tudo que você viver de bom, ele vive. Mas tudo que você faz, ele também faz. Ou ser a única pessoa no mundo com as suas habilidades e os seus conhecimentos.
Quem prefere o 1 ter um clone, levanta a mão. Quem prefere o 2 ser a única pessoa única no mundo? Oh, e palmas para vocês aí, boa. Eu também, gostei dessa. A próxima. Olha essa, ter uma carreira extremamente bem-sucedida, mas sacrificar um tempo significativo com a família e com os amigos, ou seja, ter sucesso aos olhos do mundo. E a outra, ter um equilíbrio perfeito entre a vida profissional e pessoal, mas com uma carreira menos notável. Quem prefere a 2? Quem prefere a 1? Ok, não vou falar nada, aí é vocês. Próximo. Se liga nessa. Viver uma vida longa e saudável, mas sem realizar nenhum sonho, ou viver uma vida curta e intensa, realizando todos os seus sonhos, mas com possíveis consequências para a sua saúde. É difícil. É perigoso. Nem vou entrar no mérito, que isso daí dá uma mensagem, isso daí é uma pregação. Acho que eu vou pegar esse tema aí. Próxima pergunta. Tem mais uma? Acabou, DJ? DJ, acabou? Beleza, acabou essa pergunta. E agora a gente vai falar sobre escolhas. Quem você quer ser? Vamos falar sobre escolhas. Foi difícil ou fácil escolher as respostas ali? Foi fácil, né? Mas será que viver elas é fácil? Não sei. Vamos lá. Todo mundo faz escolhas, não adianta. A todo momento você está fazendo escolhas. Eu tinha uma professora de filosofia, aquela professora que eu falo para vocês, que ela era bruxa e andava com os vestidão, cabelo desarrumado e tal. Eu tinha uma professora que ela falava assim, e ela tem razão, não escolher é uma escolha. É verdade isso ou não? Não quer escolher, já está escolhendo. Então quando você se exime da responsabilidade, você sai da responsabilidade e não quer escolher alguma coisa, você já está escolhendo. Mas quando você escolhe, você tem um risco de acertar ou de errar. Você tem esse risco. Algumas escolhas são mais fáceis do que outras, né? Tem escolhas que são bem tranquilas de fazer. Que nem no jogo aí, no perguntas e respostas, né? Tem pergunta que é facinho. Mas imaginou você ter um clone que vai viver tudo que você viveu de bom e de ruim? Ou imagina você não ser uma pessoa única, já quebra com toda a criação, né? Tem coisas que é ruim. Tem gente que escolhe, tem uma pergunta ali que ela me chamou a atenção, até coloquei ela ali de propósito. Tem uma pergunta ali que fala, você quer ter uma vida longa, só que ali ele é categórico, né? Ali a gente colocou categórico. Não realizar nenhum sonho, podia ser alguns sonhos. Ou realizar todos os seus sonhos e ter uma vida curta e risco para a saúde. É bem perigoso isso aí. Porque tem pessoas que fazem a escolha de fazer tudo o que ela quer. Vou ser inconsequente, não respeito autoridades, eu vou sair da casa dos meus pais, eu vou fazer qualquer coisa, vou para a bebedeira, vou para a balada, vou fazer de tudo. Aí tem uso de drogas, tem sexo, tem um monte de coisa. E o que acontece? Vida curta. Talvez não tenha salvação. Bem pesado. Então, não passou de uma brincadeira, mas tem algumas perguntas ali que daria uma boa reflexão. Tem escolhas que são fáceis, outras nem tão fáceis assim. Por que parece difícil? As perguntas mexeram com os humores. Vem cá comigo. Por que parece difícil as nossas escolhas quando a gente fala das coisas de Deus? Quando a gente fala sobre as coisas do alto, quando a gente fala sobre as coisas de Deus, parece que as escolhas ficam difíceis. Todos os dias, Deus coloca diante da gente coisas que aproximam a gente dele,
e coisas que distanciam você de Deus, todos os dias. Eu quero ler um versículo com vocês. Deuteronômio 30, do 19 ao 20. Hoje, lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora, chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizeram. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Faça isso amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Olha o que a Bíblia fala em Deuteronômio. Ele te dá, tem uma galera conversando, eu quero que você conecte nessa mensagem, porque Deus tem algo para você, e a escolha às vezes eu tenho certeza que talvez você esteja falando sobre a mensagem, mas às vezes é uma frase, que ela vai impactar a sua semana, que ela vai mudar a sua vida, e esses versículos de Deuteronômio 30, 19 e 20, eles são marcantes. Deus tem colocado diante de nós a vida e a morte, Deus tem colocado diante de você as bênçãos e as maldições. Aí ele fala, escolham a vida para que você e os seus filhos vivam. Aí você fala para mim, mas Renato, eu só tenho 15, eu tenho 16, estou pensando em vestibular, está cedo. Não está não, é agora, suas escolhas são agora. Eu falava mais isso no Start, mas nessa noite eu preciso voltar a falar nisso. As suas escolhas para a sua vida são agora. E vida não só para você, escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Então a escolha que você está fazendo hoje não é só para você, é para a sua geração. Renato, mas eu sou muito novo, não acredite nisso. A nossa vida ela é muito rápida. É muito rápida, é muito, 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 muito rápida. Tem adolescente que chega para mim e fala assim, Renatinho, eu queria voltar a ter 7, 8 anos. Já está pesado e eu nem tenho 20 ainda. É verdade, já está pesado e você nem tem 20 ainda. Tem uma notícia, vai ficar mais pesado. Porém, eu tenho uma notícia boa, Deus vai capacitar para você vencer todas essas fases. E todas as dificuldades que você está passando hoje, todas as vitórias que você está passando hoje, vai servir para alguém e para alguma coisa. Olha aqui para mim, Deus não desperdiça nenhuma experiência que você vive ou já viveu. Não pensa que você é muito novo, com 15, 16 anos. Eu sou muito novo, tenho 15, tenho 16, sou muito novinho, não pensa isso não. Deus não desperdiça as suas experiências, a sua história que te trouxe até aqui, Deus vai usar essa história. Deixa eu contar uma coisa que não tem nada a ver com a mensagem. Alguém lembra que eu falo aqui que minha adolescência foi bem difícil? Foi treta, né, na escola, tal. E eu fiz alguns exercícios de esquecer algumas coisas que eu passei. Eu esqueci, cara, esqueci. Que eu falei, isso não serve para nada, essa experiência não valeu de nada, só me machucou, só me feriu, isso não vale de nada. E a gente pensa que as nossas experiências não valem de nada. E muitas vezes, quando eu estou aqui, ou quando eu estou em aconselhamento com vocês, Deus me traz uma experiência que eu vivi, que nem eu lembrava, me dava conta, Deus me traz ela nítida. E ela vai servir como exemplo na vida de vocês, porque Deus não desperdiça nada que Ele permitiu que a gente passasse. Tudo que você viveu até aqui, tudo que você vai viver, Deus não vai desperdiçar, Ele vai usar para crescimento, para maturidade, para você engrandecer o nome dEle. Então não pensa que o seu sofrimento ou o que você está passando é bobeira, não é. Eu quero falar para vocês que nós, toda a equipe, a gente respeita os seus sentimentos, a gente nunca vai falar que o que você está passando é bobeira. Eu sei que para você não é bobeira, eu sei que para você é um momento que você está vivendo, e a gente respeita isso, e Deus vai usar o que Ele tem colocado na sua vida, e permitido na sua vida. Você pega esse código aí, pega esse sinal. Sendo assim, então, Deus apresenta a escolha de vida e morte todas as vezes a gente tem escolha, e toda vez que a gente erra o alvo, toda vez que a gente falha, nós escolhemos errar. Foi uma escolha que você teve, de errar. Você escolheu
não viver com Deus, você escolheu desagradar, você escolheu a liberdade, a libertinagem, né? Não a liberdade, porque Deus nos dá liberdade. Você escolheu outro caminho que não foi viver a liberdade em Cristo. Você e eu escolhemos pecar. O problema é que quando a gente é colocado diante de escolhas de vida e de morte, a gente não enxerga as coisas com a lente certa. Eu não vou perguntar, não levante a mão, mas em algum momento, se não aconteceu, eu não estou profetizando a sua vida, não tem nada a ver, mas se não aconteceu, isso vai acontecer, infelizmente. Em algum momento alguém vai te convidar para beber, em algum momento alguém vai te convidar para fumar, em algum momento, se isso não aconteceu, alguém vai te convidar para roubar, alguém vai te convidar para usar drogas, alguém vai te convidar para se desviar, alguém vai te convidar para coisas erradas, imoralidades, coisas horríveis, alguém vai te convidar para caminhos de morte, que vão mudar totalmente o seu futuro, a sua visão, a sua mentalidade, vai afetar a sua mentalidade, e você tem naquele momento, segundos talvez, minutos, às vezes horas, às vezes dias, o poder de decisão. O poder de decisão dessa escolha está na sua mão. O problema é que você só pensa assim, se liga. Se eu fizer tal coisa, é pecado ou não é pecado? Você só pensa assim. Isso é pecado ou não é pecado? Ou talvez alguma coisa assim, caramba, se eu fizer isso, eu vou ser muito feliz agora, mas pode ter uma consequência desastrosa no meu futuro. Vai ser uma felicidade que eu vou curtir bastante agora, mas pode dar errado. E aí? Eu renuncio a essa verdade ou esse convite, ou eu vou para esse convite? E aí, o que eu faço? Você fica preso nisso, felicidade momentânea ou felicidade mais para frente? Você está usando a lente errada. Tem uma mensagem que eu fiz, está lá no YouTube, se você não assistiu, vai lá assistir, fala assim, licença para pecar. Talvez você só esteja esperando o líder dizer isso, você pode, né? Ele te deu licença para você pecar, nós não vamos fazer isso para você. Você é livre para fazer o que você quiser, mas a Bíblia fala, jovem, eu vou pedir conta da sua vida, tudo Deus vai nos pedir conta. A lente correta de você colocar, as opções corretas de você enxergar isso é, me distanciar do coração de Deus ou encontrar satisfação em Deus. Não é pecado, não é pecado, é pecado, não é pecado, posso fazer isso, não posso, felicidade agora ou felicidade mais tarde, não é isso. A lente correta isso vai alegrar o coração de Deus? Ou não? Você precisa estar vestido com essa lente, de uma forma que tudo o que você fizer, você tenha consciência de que vai colocar um sorriso na boca de Deus. Você vai colocar um sorriso na boca de Deus. Você é capaz de alegrar o coração do Senhor. Com as suas atitudes, com as suas escolhas, você pode alegrar a Deus, você pode alegrar o Pai. O fato é que fazer escolhas que te levam à vida é mais sobre desfrutar da presença de Deus hoje e no futuro do que um prazer passageiro. Escolher coisas que te levam à vida é mais sobre desfrutar da presença de Deus agora e também no futuro do que um prazer que passa. Eu não sei que tipo de convites que você está tendo, eu não sei que tipo de vida que você está levando. Esses dias eu preguei aqui nos adultos, vocês já ouviram essa mensagem? Sobre as 3 cadeiras. Que cadeira que você está sentando? Na cadeira do reino de Deus, na carreira do mundo ou na carreira do eu? Na cadeira do eu, na cadeira, não carreira, cadeira. Aonde você está sentado? Eu não sei que tipo de escolha que você está fazendo na sua vida, que tipo de convite que você está fazendo. Mas, quando você se deparar com uma escolha difícil, não é sobre pecar ou não pecar. É mais profundo do que isso. É sobre alegrar o coração de Deus ou não alegrar o coração de Deus. Isso é um pensamento maduro. Será que isso vai alegrar o coração de Deus? Será que isso que eu vou fazer vai colocar um sorriso no coração de Deus? Ou seu coração está tão duro, está tão corrompido, que você nem pensa em alegrar o coração de Deus? Aí para você é a pregação anterior, é o passo anterior. Você precisa de Jesus na sua vida. Você precisa do arrependimento e do perdão dos seus pecados. Porque uma vez que você se arrepende e tem os seus pecados perdoados, o seu coração se inclina para alegrar o coração de Deus. Você vai estar inclinado
alegrar o coração de Deus? Será que seu coração virou uma pedra? Será que seu coração está uma pedra? Ou será que seu coração está igual esse balde aqui? Como é o nome disso? Barril. Vazio. Não é barril? Tonel? Sei lá o nome desse negócio, latão. Ou será que seu coração está vazio? Será que seu coração está duro, endurecido? Ou seu coração está vazio, que nem esse tonel? E você não se importa se alegra o coração de Deus, se não alegra. Você está indiferente. Esse pode ser seu caso. Mas você também pode escolher ir para o caminho do arrependimento, ir para o caminho do Senhor, andar na presença dEle, mudar a sua vida. Afinal, todo mundo sabe aqui, porque eu já ensinei várias vezes, o que é arrependimento. Arrependimento é metanoia, é mudança de mente, é conversão, é mudar o caminho. Você estava indo numa direção e agora você está indo em outra direção, totalmente oposta àquilo que você estava indo. Isso é uma mudança de mente. Talvez você precise de uma metanoia. Talvez você precise de uma lavagem cerebral. E lavagem cerebral não é aquele sistema de tortura, não. É lavar sua mente mesmo. Limpar sua mente. Talvez você precise ir por 30 semanas para curar suas emoções, para trazer as suas experiências e perdoar quem você precisa, aceitar o que você precisa aceitar, se reconhecer como filho. Talvez você precise também, que faz parte da nossa trilha, passar pelo vida pura e entender o que é ter pureza no seu coração. Talvez você esteja nesse estágio. De qualquer forma, nós precisamos fazer esses passos. Nossas escolhas refletem como nós vemos em relação a Deus, como filhos livres ou como escravos do pecado. Olha aqui, as suas escolhas vão dizer se você é um filho livre ou se você é um escravo. Olha que pesado. A grande questão é quem você quer ser. Gálatas 4:9 fala assim: agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, por que desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos desse mundo? Olha que pesado. Gálatas 4:9, eu vou ler de novo. Agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus conhece vocês, por que desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos desse mundo? Talvez você conheça alguém que já teve uma vida com Deus, já viveu na presença do Senhor de alguma forma, está lá no mundo fazendo coisas erradas, ou talvez esse alguém seja você. Não levante sua mão, não se manifeste. Mas olha o que a Bíblia fala. Agora que você conhece a Deus, ou melhor, agora que Deus te conhece, por que você quer voltar para as coisas inúteis do mundo? Por que você quer viver que nem aquelas pessoas do mundo? Você sabe o fim delas. Você sabe qual é o fim delas, a tristeza que vai ser o fim deles. Por que você quer ser igual às pessoas do mundo? Você tem uma escolha na sua vida, uma escolha de vida, uma escolha de morte. Uma escolha, aliás, a todo momento, uma escolha que vai influenciar não só você, mas também os seus filhos. Aí você fala assim: Renatinho, eu tenho o dedo podre, eu escolho errado toda hora. Parece que tudo que eu escolho dá zica, dá errado, dá ruim. Meu Deus do céu, eu só tomo decisão errada. Eu já tomei decisões erradas e eu quero falar para vocês que não foi uma só não, tá? Foi um monte. Eu já errei. Eu quero dizer para você que você também vai errar. Mas se você estiver conectado com Deus, Ele quer te dar duas ferramentas muito importantes nas suas decisões. Todas as vezes que eu errei, olha para mim. Todas as vezes que eu errei, é porque eu não observei essas duas chaves que eu vou dar para vocês. Primeiro, Deus não te deixa desamparado em suas escolhas. Ele te deixou duas chaves, dois aliados para fazer boas escolhas. Primeiro, é a Bíblia. E segundo, o Espírito Santo. Salmo 119, do 9 a 11, fala assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a sua palavra. E continua: eu te busco de todo o coração. Não permitas
que eu me desvie dos seus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Cara, a Bíblia fala para você manter puro o seu caminho, para você ter uma vida de pureza e de santidade, e levar isso para o seu futuro, a todo momento na sua vida, você precisa viver de acordo com a palavra de Deus, guardar a palavra dele no seu coração, e dessa forma você não vai pecar. Deuteronômio 12:28 fala assim: tenha o cuidado de obedecer todas as instruções que eu te dou, para que tudo vá bem com vocês e com os seus descendentes, pois farão o que é bom e certo aos olhos do Senhor, o seu Deus. Cara, tenha o cuidado. A Bíblia te ensina e me ensina como a gente vive a nossa vida. O problema é que a gente não abre a Bíblia. O problema é que a gente não dá a oportunidade de abrir a Bíblia, de ler um texto, de um versículo saltar aos nossos olhos e Deus falar com a gente. Você não dá essa oportunidade. E quando você quer buscar a Deus e aprender um pouco de Deus, você acaba indo para ferramentas incorretas. E aí você vai no YouTube e vê um filósofo, um especialista em qualquer coisa que não ama a Deus e te dá conselhos errados, e você acaba dando ouvido a um monte de coisa do mundo. Quem estava aqui na minha mensagem sobre... Quem estava lá no Imersão, na mensagem sobre as 5 solas, aprendeu que o inimigo usa da mesma estratégia. No passado, ele escondia a palavra. Ela era lida em latim, ninguém sabia nada. Mal o povo sabia ler, e a palavra não era acessível. Hoje, você tem a palavra na sua mão, na sua mochila, na sua casa, no seu aplicativo, mas você é bombardeado de tantas formas na internet ou de outras ferramentas, que você simplesmente esquece de ler a palavra de Deus. Ele oculta de você a palavra, ele cega o seu entendimento. A estratégia dele é a mesma, mas você acaba não observando a palavra de Deus. Você precisa caminhar em direção a Deus, aprender a guardar e praticar o que Ele te pede. Segundo, o Espírito Santo. Ele também é a ferramenta que Deus te dá, ele também é a chave que Deus te dá para você tomar boas decisões na sua vida. Olha o que a Bíblia fala em Romanos 8, 5 e 6. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Meu Deus! Isso quer dizer então que para onde meu pensamento está inclinado é onde está o seu coração. Se a sua mente está voltada para as coisas da carne, é isso que você vai enxergar. Pecado, carnalidade e pecado atrás de pecado, mal atraindo mal, más decisões atraindo más decisões. Mas se você vive de acordo com o Espírito, se você vive com a mente conectada com o Espírito Santo, com os seus pés firmados na palavra, o Espírito Santo não vai deixar você tomar decisões erradas. E aí a mentalidade do Espírito é vida e paz. Meu Deus! O Espírito Santo ajuda você a viver de acordo com a vontade de Deus. Ele é o seu guia, ele é o seu presente, ele que te ajuda a tomar boas decisões, ele que te lembra quem você é quando você esquece. E tem hora que você esquece quem você é. Aí o inimigo mexe na sua identidade, ele mexe no seu sentimento, ele mexe num monte de coisa, e você esquece quem você é. Mas o Pai lembra, Deus lembra quem que você é. Romanos 8, 15 e 16, fala assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E quais são essas escolhas de vida? Essas escolhas que você e eu tem, elas estão lá nos mandamentos. Essa escolha que você e eu tem, elas estão lá nos mandamentos. São escolhas simples, importantes, que regem a nossa vida. Essas escolhas, elas podem ser resumidas em 2 coisas: uma vida de santidade ao Senhor e uma vida que se preocupa com o próximo. Vamos lá.
Olha o que os fariseus fizeram. Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Um deles, um especialista da lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente e de toda a sua alma. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses mandamentos. Mateus 22, do 34 ao 40. Então, você vai fazer boas escolhas? Presta atenção. Renatinho, como eu vou fazer boas escolhas? Você vai fazer boas escolhas quando você ama Deus primeiro. Eu anotei ali? Anotei no próximo. Você vai fazer boas escolhas quando você ama a Deus em primeiro lugar. Se você amar a Deus em primeiro lugar, ali você vai fazer boas escolhas. Mateus 22, 37 ao 38 fala assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Esse é o primeiro e o maior mandamento. Amar a Deus deve ser a sua maior motivação. Não é sobre, eu vou repetir, não é sobre o que é certo ou errado, mas é sobre o que coloca um sorriso na boca de Deus. Quando você entende o seu propósito, e a gente já falou bastante esse ano sobre propósitos, quando você entende para que você foi chamado, não é sobre pecar ou não, é sobre o que coloca um sorriso na boca de Deus, o que eu alegro o meu Pai, o que alegra o meu Deus, ali sim, e aí você não se amolda, você não fica igual às pessoas do mundo, você tem uma mente renovada, uma mente totalmente renovada, para experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A sua mente começa a enxergar, ela começa a enxergar o mundo a partir dos olhos de Deus. 2, quando você ama o próximo como a você mesmo. Aí tem gente que fala: Renatinho, mas eu não me amo. Então você precisa se conectar com Deus, para que você entenda que você é um ser amado, e você precisa se amar. Mas essa é uma outra mensagem. Você precisa amar o outro como você ama você. Mateus 22, 39, eu coloquei ali, eu acho que não. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Romanos 12, do 9 ao 10, ame as pessoas sem fingimento, odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom, ame-se com amor fraternal e tenha prazer em honrar os outros. Os mandamentos de Deus é para a nossa amizade e é para os nossos relacionamentos. Eu preciso amar a Deus, eu preciso amar a mim, eu preciso amar quem está ao meu redor. As suas escolhas vão estar relacionadas com isso. Amar ao próximo como a você mesmo. Quando você ama o próximo como você mesmo, você está estabelecendo novos padrões de vida. Você sobe a régua. Quando você ama o próximo, você sobe a régua. Quando você dá outra face para bater, você sobe a régua, você sobe o padrão. Olha o que a Bíblia fala: se alguém der um tapa na sua face, ofereça também a outra. Se alguém exigir de você a roupa do seu corpo, deixe que ele leve também a capa. Portanto, ame os seus inimigos, façam a eles o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então, a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso, até mesmo os ingratos e perversos. Sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Em resumo, não deixe que o mal vença, mas vença o mal com o bem. Galera, é difícil. E eu falo que é difícil, porque você e eu, às vezes a gente tem alguns gatilhos mentais, que alguém pisa no nosso calo e a gente dá um chutão. Se alguém faz alguma coisa, você vira um tapa na orelha e você não percebe. A hora que veio já deu tapa. Mas não pode. A gente precisa se controlar. Nós precisamos estar conectados com Deus. É que vocês ainda não dirigem,
Mas às vezes a gente está no trânsito, a gente que é um pouco mais velho, e alguém fecha você, e aí você tem que contar até 50, porque te fechou, cara, te deu uma fechada. Lá na sua escola, alguém pisa na bola e você tem vontade de dar um... Você fala, Deus, me dá paciência, porque se der força eu mato, né? Não façam isso. Mas muitas vezes é preciso que a gente dê a outra face, que a gente engula um elefante, que se alguém pede uma camisa, eu dou a blusa também, que a gente pague o mal com o bem. É aí que a gente vai acumular, a Bíblia fala, brasa sobre as nossas cabeças. É aí que nós vamos estar alegrando o coração de Deus. Você sabe por que o Brasil não muda? Deixa eu dar um segredinho aqui para vocês. Mas o Brasil não muda. Desde a época da minha avó, da minha bisavó, esse Brasil é desse jeito, esse negócio não muda. É porque nós que somos cristãos, nós não mudamos. É porque lá na escola, você cola na prova. É porque você mente. É porque você agita a fofoca e agita a briga. É porque você rouba alguma coisa. Porque você trapaça. Meu pai trabalhava em banco e ele sempre falou para mim, eu também trabalhei em banco 18 anos, meu pai trabalhou 12, e ele falava para mim, Renato, quem rouba uma moeda assalta um banco. Quem faz uma coisa erradinha, pequenininha aqui, é porque ele teve a oportunidade de fazer algo erradinho aqui. Mas quando ele for mais velho, for um adulto, presta atenção, e tiver a oportunidade de fazer uma coisa grande, errado, ele vai fazer. Porque o problema está no caráter, está na escolha que essa pessoa fez. Sabe por que o nosso Brasil não muda? Porque olha para mim aqui, ó, todo mundo. Porque você que é cristão não muda. Você não se posiciona como um filho de Deus. Muitas vezes nós damos mau testemunho e nós somos iguais ou pior do que qualquer pessoa do mundo. Quando a gente é solto lá na escola, no clube, no jogo ou em qualquer lugar, a gente é igualzinho eles e nada nos diferencia. A gente é igual. Mas a gente se torna diferente quando a gente pisa nesse lugar. Isso tem um nome que eu não vou falar. Só que não é para ser assim. A Bíblia fala que é para a gente pagar o mal com o bem. A Bíblia fala que a nossa vida precisa alegrar o coração de Deus. E muitas vezes a nossa vida não alegra o coração de Deus porque a gente faz escolhas erradas. Não estou aqui para bater em vocês, não é nada disso. Mas se nós queremos algo diferente, a gente tem que ser diferente agora. A sua escolha, a minha escolha precisa ser diferente agora. No seu trato com os seus amigos, no seu trato lá na escola. Viver como um filho de Deus e não como um filho de trevas, um filho de escrava. Viver com liberdade em Cristo e não como um escravo do pecado, um escravo da imoralidade, um escravo de maus pensamentos, um escravo de um monte de coisa. Deus tem liberdade para você e para sua mente. Mas muitas vezes você está preso porque você escolheu errado. Porque não observou o primeiro recado, que é a Bíblia, a palavra de Deus, e andar com o Espírito Santo para que Ele te livre de furadas. Então, os filhos são de verdade e integralmente entregues à vida de Deus. Nós somos de verdade e inteiramente entregues à vida de Deus. Muitas vezes você quer viver uma vida de santidade por mérito seu. Olha, eu vou ser santo e vou fazer tudo o que é certo. Só que está na sua força. Mano, olha aqui, não é sobre você. Eu sei que você tenta viver uma vida correta. Se você está aqui, é porque você já está tentando viver uma vida correta. A escolha que você tem que fazer é que você escolha a viver uma vida que agrade a Ele. E aí não se trata mais das suas forças. Ele vai te dar força. Ele vai te dar a capacitação. Olha o que a Bíblia fala. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito e vida me libertou da lei do pecado e da morte. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne,
para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês estiverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O pecado não tem mais poder sobre você. O pecado perdeu o poder sobre você quando você entregou sua vida para Jesus. Quando você entregou a sua vida e aceitou a Ele como seu Senhor e seu Salvador. Neste momento, o pecado perdeu poder sobre sua vida. Nesse momento, você ganhou a capacidade de dizer não para o pecado. Ora, se você tem a capacidade de dizer não para o pecado, por que você diz sim para o pecado? Você já tem essa capacidade, você já tem essa força. Você rompeu com o mal. Muitos ainda sofrem nesse sentido, porque estão lutando com o seu próprio braço. Eu não consigo vencer, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu. Você precisa entregar a sua vida a Deus, suas lutas a Deus. Eu quero dizer para você, que o pecado não tem poder sobre a sua vida. Que você não está mais sobre o poder do pecado, mas você está debaixo totalmente da graça de Deus. Você não está sobre a influência do pecado, mas você está debaixo da graça de Deus. Você tem coragem de repetir isso comigo? Eu não estou sob a influência do pecado, mas eu estou debaixo da graça de Deus. A Bíblia fala que o pecado não mais terá domínio sobre vocês. É isso que a Bíblia fala. Romanos 8,37 fala assim: mas apesar de tudo isso, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Você tem noção de que Jesus orou e intercede por você? Mateus capítulo 37, aliás, João capítulo 17, mostra que Jesus orou por mim e orou por você. Eu quero finalizar lendo o que Jesus orou por nós. E Ele intercede, Ele continua intercedendo por nós. Jesus orou assim: Pai Santo, protege-os em seu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Quando estava com eles, eu os protegi e os guardei, pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava predestinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora eu vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Eu não rogo que os tires do mundo, mas que o proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus fez essa oração para os discípulos dele, e essa oração chega até nós. Essa oração nos atinge, essa oração nos impacta, essa oração também é para nós. Jesus não está pedindo para que Deus tire nós do mundo, do sofrimento que você pode viver, das experiências que você pode viver, mas que você seja protegido do mal. E você está protegido do mal, e você está conectado com a palavra de Deus. Com Cristo, você pode resistir às tentações. Com Cristo, você pode vencer. Pare de errar ou de acertar com as suas próprias forças. Pare de lutar com suas próprias forças. O Evangelho é um evangelho de rendição, onde você se rende a Jesus. Onde você confessa para Ele de que você não é capaz de todas as coisas. Você entrega as ferramentas e fala: Senhor, eu não consigo lutar. Mas eu confio que o Senhor luta por mim. Eu confio que o Senhor me ajuda a tomar boas decisões e fazer boas escolhas. O Evangelho te capacita
para isso. O convite é que quando você fizer escolhas, a todo momento você está fazendo escolhas, você tenha escolhas baseadas na palavra de Deus, dirigida pelo Espírito Santo. Para de lutar com as suas forças. Tome decisões baseadas na palavra de Deus. Escolhe o que Ele escolheu. Pare de pensar, isso é pecado, isso não é pecado, mas comece a pensar, isso coloca um sorriso no coração de Deus? Isso coloca um sorriso na boca de Deus? Isso alegra o coração do meu Pai? Isso é um pensamento mais maduro. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, quero orar, Pai, com os adolescentes neste momento, Pai. Pedindo, Senhor, que o Senhor fale com eles, ó Pai, também, ao término dessa mensagem, Pai. Que o Senhor fale com eles lá no GA, Pai. Que o Senhor fale com eles, ó Pai, em suas casas, em suas decisões. Quando muitas vezes eles estão tentando sair fora do pecado, evitar o pecado, sair das tentações com suas próprias forças, eles não estão confiando no Senhor. Pai, que haja uma rendição dos corações nessa noite, que haja aqui neste lugar, corações rendidos ao Senhor, adolescentes rendidos ao Senhor, que todo orgulho de lutar sozinho, de lutar com suas próprias forças, que toda arrogância de querer ser maior do que Deus, maior do que seus pais, maior do que seus líderes, maiores do que seus professores, isso caia, Pai, mas que nós possamos nos colocar como pequenos diante do Senhor, Pai, para que no tempo certo o Senhor exalte a cada um e abençoe a cada um. Pai, eu te peço que o Senhor ajude eles a observar a Tua palavra, Pai, para que eles possam manter puro os seus caminhos, Pai. Que o Senhor coloque sede nos seus corações, que eles possam entender, Pai, que tudo se trata de amar a Deus acima de todas as coisas. Eu amo mais a Deus do que o meu pecado, eu amo mais a Deus do que o meu desejo, eu amo mais a Deus do que a mim mesmo, eu amo mais a Deus do que qualquer outra coisa, minha satisfação está no Senhor. Senhor, ajuda eles a entender que muitas vezes as coisas do mundo satisfazem mais do que Deus, é necessário deixar as coisas do mundo, Pai. Toque nesses corações, Pai. Renova os compromissos, Deus, em nome de Jesus, que haja decisões nessa noite, para que eles possam estar conectados com o Senhor. Te peço, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Se você orou nessa noite, tomou uma decisão, o meu desejo é que você faça, a partir de hoje, boas escolhas, que alegrem o coração de Deus, que ame mais a Deus do que a você mesmo, mais a Deus do que o seu pecado, amém?